Bom, essa crise da Ucrânia coloca em xeque aí a crise enorme aí do multilateralismo. O multilateralismo aí, que durante muito tempo garantiu a paz mundial, de repente vai por água abaixo, principalmente depois do fim da União Soviética, e agora é uma grande luta para se tentar reconstruir esse multilateralismo. E depois da crise de 2008, um dos grandes atores da tentativa de reconstrução do multilateralismo foi o Brasil, conduzido aí pelas mãos seguras do então ministro Celso Amorim. Ele é o nosso entrevistado para tentarmos entender com ele aí essa crise da Ucrânia. Ministro, embaixador, muito obrigado aí pela participação. É um desafio, né, entender a crise da Ucrânia, porque elas são, na realidade, muitas crises, né? Você tem uma crise do nacionalismo russo, você tem uma crise da expansão da OTAN, você tem várias crises combinadas. Mas talvez começando pela deixa que você colocou do multilateralismo, é uma coisa muito importante, porque essa é uma gravíssima confusão que os norte-americanos, o governo norte-americano, mas a própria academia, as escolas norte-americanas fazem do multilateralismo. O multilateralismo, para mim, é a ONU, né? É as Nações Unidas. Claro que você pode pensar o multilateralismo regional para tratar especificamente questões regionais, mas os norte-americanos confundem. E eles acham que, por exemplo, voltar ao sistema multilateral por exemplo, fortalecer... Oi, Marcelo. Fortalecer a OTAN. Então, eu acho, e também tem uma visão errada do que seja fortalecer a OTAN. Eu não vou repetir tudo, porque tem saído muita coisa recentemente, eu escrevi também, devo dizer, mas agora eu tenho visto já mais artigos. Hoje mesmo tem um artigo do New York Times, que já foi reproduzido aqui num jornal brasileiro, do Friedman. Mas o grande erro estrutural dessa questão, tem uma questão nacional russa que a gente pode ver também, mas o erro estrutural dessa questão é a expansão da OTAN depois da dissolução da União Soviética. Então, eu queria só para a gente pegar desde o começo aí, voltar atrás aí com o fim da União Soviética. Na ocasião, eu lembro, a ideia que passou é que um presidente deslocado lá que foi jogando tudo fora, assim, não só apresentou lá a derrota da União Soviética, mas foi abrindo mão de tudo. Como é que ficou, desde aquela época, a questão da OTAN, que foi criada para justamente segurar a expansão soviética? Pois é, Nassif, a dissolução da União Soviética, para mim, é um dos fenômenos mais inexplicáveis e mais surpreendentes de todo o século XX. E eu não só eu, muitas pessoas, você pode você é de esquerda e tal, gosta. Não é por isso, né? Eu me considero uma pessoa de esquerda, mas não tinha grande simpatia pelo regime soviético. Mas, de qualquer maneira, independentemente disso, são pensadores conservadores, né? Que ninguém compreende. Eu poderia imaginar o fim do comunismo, né? Eu poderia imaginar que houvesse lá uma liberalização progressiva, que é o que parecia que estava havendo, aquela glasnost, ou a perestroika, né? Eu jamais poderia imaginar que houvesse o fim da União Soviética da maneira que houve. Inclusive porque, contrariamente ao que a mídia ocidental propaga, não havia o Império Soviético. Ou melhor, não foi a União Soviética, não foram os comunistas que construíram o Império era o Império Russo. Todos esses países que hoje falam, inclusive Letônia, Lituânia, Estônia, esses são casos um pouquinho diferentes, mas ainda assim eram parte do Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial, deixaram de ser depois no período entre guerras. Mas tudo que você imaginar passando do Cazaquistão à Ucrânia era Império Russo. Quer dizer, a União Soviética não construiu. Aliás, comentando ontem com um comentarista que não é da minha linha política, ele disse uma coisa interessante. A União Soviética fez com que o Império Russo fosse o único que sobrevivesse à Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano se dissolveu, o Império Austro-Húngaro acabou, né? Dos grandes impérios europeus, impérios continentais, o que sobrou foi o que veio a ser a União Soviética. Muito diminuída inicialmente, porque você sabe que o Trotsky, para fazer a paz, negociou, não só o Trotsky, acho que o governo, mas ele era o ministro exterior, encarregado das relações exteriores. Fez a paz de Brest-Litovsk, entregando uma grande parte do território. Com a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o contrário.
Eles recuperaram tudo que tinham perdido e acrescentaram um pouco. Talvez tenha sido um erro, aí um pouco, inclusive, que mudou a composição da população de países como a Ucrânia. Mas, em suma, o resumo da ópera é o seguinte, em relação a esse tema. Eu não podia imaginar, eu não poderia imaginar isso, digamos, é preciso ser um gênio político. Ou a CIA é tão genial que conseguiu construir algo assim fenomenal, ou então os caras são idiotas totais. Eu acho que o que aconteceu aí foi uma combinação das duas coisas, mas o que aconteceu especialmente, porque quando o Gorbachev faz as mudanças, ainda não era o fim da União Soviética. O fim da União Soviética é quando o Yeltsin resolve assumir a Rússia e transformar. Como ele tinha maioria garantida na Rússia e não tinha maioria garantida nas outras repúblicas, ele fez o que ninguém faria, nenhum governante no mundo faria, nem Pedro Grande lá, nem o Carlos Magno, nenhum imperador ou sequer nenhum governante faria. Ele dissolveu o país dele. Que era um país enorme, virou uma fragmentação, com a Rússia, naturalmente, continuando a ser um país muito importante. Mas, enfim, mas o que eu queria dizer, se você me permite voltar então ao raciocínio, era que antes ainda desse fato, quando houve a reunificação alemã, que sempre foi vista na Rússia como uma grande ameaça. Vamos lembrar que quando a Rússia fala em defesa, ela não está falando uma coisa abstrata. Outro dia o Fiore lembrava aí, e também se você olhar, eu reli um estudo do Toynbee, de 52, chamado A Rússia e o Ocidente, é uma sucessão de invasões de várias naturezas. No século XX, as duas invasões alemãs, sendo que a segunda é muito mais grave, mas as duas invasões alemãs. No século XIX, Napoleão. No século, acho que 17 ou 18, teve a Polônia, instigada por outras potências ocidentais. Você vai mais atrás, tem os Templários. A Rússia sempre pareceu ser um enorme espaço vazio, governado por uns bárbaros que os ocidentais podiam invadir. Então, quando eles falam em defesa, é uma coisa real. Bom, agrava, e houve a promessa com essas palavras, nem mais uma polegada, 1 centímetro, nós diríamos, nem mais 1 centímetro, a OTAN se expandiria além do Elba, do rio Elba, que era onde ela protegia. Quer dizer, sim, a Alemanha, como um conjunto, seria protegida, faria parte da OTAN, não apenas ocidental, mas nem mais 1 centímetro. Bom, pouquíssimo tempo depois, claro que eu já sabia, eu era embaixador na ONU, mas tive o choque de ver, a gente só podia chegar, eu fui a uma reunião da Organização Mundial do Comércio, nessa época já como embaixador lá, de novo, Lamprey era o ministro, eu fui a uma reunião da Organização Mundial do Comércio os horários eram muito especiais para chegar no aeroporto, porque saíam de Budapeste, como de outros lugares, provavelmente, aviões para bombardear a Sérvia, já na OTAN, portanto. Então, o desmentido, digamos, do que foi falado foi imediato quase, né, com a expansão da OTAN. Depois a OTAN são várias ondas de expansão, mas só para mencionar um fato diferente, a primeira incorporação de ex-repúblicas soviéticas, que são os países bálticos. A expansão continua com os países da antiga Iugoslávia, acho que a mais recente é de Montenegro, Macedônia do Norte, eu já nem sei mais, porque é uma quantidade imensa de países, e a tentativa que houve em relação à Geórgia e à Ucrânia. Não é? Então, ou a expansão da OTAN, ou a instalação de bases, que para os russos dá na mesma, na realidade. Então, esse eu acho que é o ponto estrutural, e há muitos artigos escritos sobre isso. Acho interessante o artigo, que ele é bem conservador na linguagem, pelo menos liberal no sentido americano, mas do ponto de vista das relações internacionais conservador, o artigo do Friedman de hoje, muito interessante. A gente publicou. Agora, há outros. O George Kennan, ele, aliás, cita o George Kennan. O George Kennan, que foi o inventor da teoria da contenção, que foi vitoriosa, ao final das contas, em relação à União Soviética, no início da Guerra Fria, ele criou o conceito, inclusive, da contenção. Quando começa essa expansão da OTAN, ele critica os senadores, critica o governo Clinton, como o maior erro da política externa norte-americana. O Kissinger não chegou a criticar, creio, toda a expansão, não sei, não li, mas certamente criticou a expansão na Ucrânia.
Porque a Ucrânia aí mexe eu não estou dizendo isso para justificar, nem de modo algum achar que ela deve ser reanexada pela Rússia, nada disso. Mas não pode, mexe muito dentro com a Rússia. Você lê um livro do Tolstói, é que as pessoas não lê nada, mas lê um livro do Tolstói, do Dostoiévski é muito urbano, mas lê o Tolstói, lê Gogol, não há um problema ucraniano, é diferente. Você tem um problema, por exemplo, da Crimeia, tem um problema dos tártaros, tem um problema no Cáucaso, tem outros problemas que a Rússia imperial enfrentava. A Ucrânia não era um problema, nunca foi um problema. Então, enfim, tudo bem. A União Soviética dissolveu-se, criou-se o país, não está certo, agora já é assim, não há mais o que mexer, porque senão também as coisas não têm fim. E a Rússia estava meio que tolerando essa situação até 2014, quando há a Revolução Colorida, um golpe de Estado para botar um governo pró-ocidental, e nesse governo pró-ocidental, entre outras coisas, ter como bandeira a entrada na OTAN, a presença de bases ocidentais lá. Esse é o fundamental. Bem, agora só para terminar, você soma a isso um problema real da presença de grandes contingentes de populações russas próximas da fronteira, como era na Crimeia. Então, isso tudo dá uma mistura muito, muito perigosa. Eu acho que não é provável que haja, assim, pessoas que falam guerra mundial e tal, não acho, mas eu acho que você vai ter muita tensão, pode ter muito conflito ainda na fronteira, porque é impossível distinguir os russos que são ucranianos dos russos que são russos, né? Porque é tudo russo, na realidade, falam a mesma língua, são o mesmo povo, então, e digamos assim, para terminar esse meu raciocínio inicial, eu acho interessante também, porque eu sou grande defensor, não sei se sou, mas sou um defensor com muito entusiasmo dos princípios da ONU, inclusive e principalmente da integridade territorial dos Estados. Né? Eu acho que isso é fundamental. Sobretudo um país grande como o Brasil tem que pensar dessa maneira. Né? Integridade territorial dos Estados. Agora, veja bem, o que aconteceu... eu mencionei há pouco o bombardeio da Sérvia por causa da guerra no Kosovo. Naquele caso, a integridade territorial do Estado da Sérvia não contou. O que contou foi o princípio da autodeterminação. Quando chega na Crimeia, do ponto de vista ocidental, o que conta não é a autodeterminação, é a integridade territorial dos Estados. Então, eu acho que aí você tem uma manipulação dos princípios do direito internacional, só para juntar com o que você falou inicialmente, que está na raiz da crise do multilateralismo. Só para entender uma questão aí. Quando a gente vê o Biden, a decisão do Biden, tem questionamento na própria imprensa americana aqui. Aqui mesmo no Brasil, você vê alguns correspondentes internacionais, em geral simpáticos à causa americana, colocando em dúvida. Nos Estados Unidos, até essas declarações de Biden sobre a invasão iminente é colocado em dúvida até pelo descrédito da palavra do governo americano depois do caso aí do Iraque. O que leva a esse alinhamento dos mandatários aí dos demais países da OTAN a endossar essa decisão ou essa ofensiva do Biden? Olha, o poder norte-americano é muito grande, né, dentro do conjunto dos países capitalistas. Eu acho que você nota alguma independência na França, que tentou fazer uma mediação. A Alemanha, o Olaf Scholz foi lá, mas depois deu uma recuada. Eu acho que na Europa, quero me referir à Europa, quando estou falando da Europa, estou falando do núcleo central da integração europeia, que é a Alemanha e França. Na verdade, a Alemanha e França, um pouquinho Itália, mas o núcleo central é a Alemanha e França. Na Alemanha e França, eu acho que vai haver resistência a uma atitude bélica, mas até certo ponto, porque eles dependem do sistema bancário, eles estão atrelados, apesar deles terem o euro, eles estão atrelados a operações em dólar, né? Tanto assim que eles acabam cedendo em muitas questões. Mas, e depois também, por exemplo, o que a Alemanha fez de ontem para hoje, eu acho, parar o processo de autorização do gasoduto do Nord Stream, é um tiro no pé. Porque, na realidade, atinge a Rússia um pouco, mas atinge principalmente a própria Alemanha e atinge a Europa, porque o preço dos combustíveis vai subir. Né? Então, e o mundo inteiro, mas na Europa mais imediatamente. Então, eu acho que é isso. Agora, por que segue? Eu acho. A Europa, o que é a antiga Europa Oriental, na sua grande maioria, é muito
dependente da proteção americana, porque tem a memória da dominação soviética. Isso é um fato real que ninguém pode esconder. Né? A Primavera de Praga, a Polônia, né? Essas coisas todas. A Hungria. Embora, curiosamente, na Hungria o líder seja mais putinista, curiosamente. Né? Eu não sei se o Bolsonaro sabia disso tudo quando foi, mas enfim. Deixa eu lhe perguntar. Boa tarde, antes que eu cheguei um pouco depois aí. E o papel da China? Como é que você vê? Qual o papel que a China vai ter nisso tudo? Bem, o papel da China nisso tudo é o seguinte: a China. Primeiro, deixa eu fazer um prefácio em relação a isso. O artigo que eu escrevi na Carta Capital, enfim, imodestamente eu acho que foi um artigo interessante, que suscitou a coisa, é exatamente sobre o acordo, sobre a declaração Putin-Xi Jinping, que eu, antes de prever o que estava acontecendo agora, disse que era o fato mais importante, fato singular mais importante desde a dissolução da União Soviética. Então, há uma aliança e há uma proximidade China-Rússia. Mas a China também é muito pragmática. E ela também zela lá pelos interesses dela. Ela não quer, digamos, que amanhã alguém vá interferir em Taiwan ou em alguma outra coisa, alegando situações que poderiam ser comparadas, talvez, ao que está acontecendo na Europa. Então, e é muito interessante, se você analisar esse documento Rússia-China, que é um documento que é muito forte, né? Ele, na minha opinião, ele é assim quase que reescrever a Carta da ONU. Estou exagerando um pouquinho, talvez, mas é quase que não nos mecanismos, mas, digamos, na ideologia, reescrever a Carta da ONU a partir de uma visão sino-russa de hoje. Mas nesse documento, por exemplo, Taiwan é mencionada nominalmente, a Ucrânia não. Porque aí entram outros fatores. Por exemplo, o princípio da integridade territorial dos Estados, para a China é absolutamente fundamental. Né? Então, ela é curioso, porque ela poderia olhar por outro ângulo, mas ela vê por esse ângulo. Então, curiosamente, eu acho que, não sei se essa observação foi feita, eu fiz para alguém hoje, mas acho que não era numa entrevista, pelo menos não em vídeo, não a nota da China e a nota brasileira são muito parecidas. Muito parecidas, curiosamente. No conteúdo geral, né? Não na palavra. E é um pouco assim, olha, vamos respeitar o direito internacional, mas ambas evitam criticar a Rússia. A nota, me referindo à nota posterior à declaração o reconhecimento da independência das repúblicas, né? Donetsk e Luhansk. As notas são muito parecidas. São muito, por exemplo, a nota brasileira. Eu não estou fazendo nisso uma crítica, não, mas é curioso, ela está muito aquém da nota do secretário-geral da ONU, o que não é comum, porque você, em geral, quando não sabe muito bem o que fazer, você diz, o que o secretário-geral está dizendo? Não, porque aí você já vai se alinhando. A nota brasileira ela é muito mais recatada. O discurso do nosso embaixador vai um pouquinho além, mas, mesmo assim, é muito moderado. Se você pensar bem, ele não critica, não sai em crítica à Rússia, faz apelo ao diálogo, apelo à solução pacífica, o que é muito parecido com a nota chinesa. Celso, só para entender uma coisa. A Rússia, uma das razões aí, Manuel Castells, inclusive naquele livro dele sobre a Rússia, uma das razões aí da derrocada da Rússia foi que toda a capacidade científica, tecnológica, inclusive da informática, foi dirigida especificamente para a guerra. Então, ela construiu realmente uma tecnologia de ponta, e não para outros setores. Eu estava conferindo aqui a balança comercial da Rússia com o Brasil, de lado a lado é só produto primário. Ou seja, por outro lado, a gente vê ameaças dos Estados Unidos de tirar a Rússia de qualquer perspectiva aí tecnológica. Ela poderia ser um campo para ampliação econômica da China, para parcerias do ponto de vista econômico? Não, eu acho que sim, eu acho que é o que tende a ocorrer. Eu acho que vamos ver bem, por que eu falei que aquela declaração era o documento mais importante? Era uma declaração entre os líderes do país mais populoso do mundo, que ao longo dessa década se tornará também a maior economia do mundo, sob qualquer critério, já é sob alguns critérios, mas sob qualquer critério, com o país mais extenso do mundo,
o maior território do mundo, né? Onde, evidentemente, repousam inúmeros recursos naturais, além daqueles que a gente já conhece, né? Então, eu acho que você vai ter um bloco. Eles estão fazendo o oposto do que o Kissinger fez, né? O Kissinger percebeu que havia uma fissura entre Rússia e China, meteu a cunha lá, separou os dois. O Nixon foi lá, aliás, vai fazer 50 anos que isso aconteceu. Né? Fez isso. Agora estão fazendo o contrário. A política externa norte-americana e da OTAN, mas da norte-americana, os europeus não estão muito embarcados nisso, acaba levando a Rússia cada vez mais, eu não diria para o colo da China, porque a Rússia é meio grande para botar no colo de alguém, mas aproximando a Rússia da China, inclusive com essa característica da Rússia ser grande potencial provedora, já mas ainda maior potencialmente provedora de recursos naturais, e poder absorver a tecnologia chinesa e até desenvolver tecnologias conjuntas, porque aquilo que você disse, eles não souberam aplicar a produção de mercado à tecnologia, mas eles têm uma base científica muito forte, né? E você sabe que eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, da ciência à tecnologia há passos a serem dados, mas eles podem ser dados, né? Então, eu acho que você tem ali o potencial de um bloco fortíssimo, se outros problemas não surgirem. Também pode ser que surjam, a gente nunca sabe.